Já pensou como seria viver uma vida sem telefone, computador, sem aquele jogo que gosta tanto de jogar online com seus amigos? Ou apenas sem poder escutar aquela playlist para relaxar quando volta do trabalho? Já parou para pensar como se sentiria se na sua cidade não houvesse cinemas, baladas, shoppings e parques de diversão para poder se distrair um pouco no fim de semana? Como seria a sua vida se tivesse que viver apenas com o básico, sem roupas muito extravagantes, sem perfumes, sem maquiagens, vivendo uma vida simples com sua querida família e lidando apenas com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, podendo respirar o ar fresco da natureza e apreciar as pequenas coisas? Bom, isso pode ser a vida dos sonhos para alguns e um terrível pesadelo para outros. Entretanto, esse é o jeito que um povo chamado Amish leva a sua vida e é o que iremos abordar no vídeo de hoje. Para entender quem são os Amish, precisamos voltar lá no ano de 1523, quando surgiram na Suíça os cristãos anabatistas. A principal característica dos anabatistas era a rejeição do batismo em idade infantil. Eles alegavam que um bebê não tem consciência do que está acontecendo e, já que precisamos aceitar a fé voluntariamente, o batismo precisa acontecer na idade adulta. Por conta disso, os anabatistas começaram a se rebatizar, já que consideravam nulo o batismo recebido quando criança. Eles rapidamente se espalharam por toda a Europa, criando diferentes grupos anabatistas. Entretanto, o fato deles se rebatizarem entre si incomodou muito a Igreja Católica, a Igreja Protestante da época e os estados. E por conta disso, os anabatistas foram perseguidos e martirizados. A fim de escapar dessas perseguições, em 1683, os Menonitas, que foi o grupo de anabatista que conseguiu sobreviver por ser pacifista, fugiram para os Estados Unidos e fundaram colônias na Pensilvânia. Entretanto, aos poucos, algumas comunidades de menonitas foram se deixando levar pelos costumes do povo local e devagarzinho foram perdendo a rigidez, vivendo assim de um jeito um pouco mais liberal. Isso incomodou muito Jacob Bauman, que era o líder dos anabatistas, e em 1693 decidiu que havia chegado a hora de se separar dos menonitas. E foi assim que nasceram os Amish, que têm como principal característica um estilo de vida mais rígido, pois vivem literalmente segundo a Bíblia. Cada comunidade Amish tem o seu próprio líder, e fica por conta dele a interpretação dos textos bíblicos e também as regras segundo as quais aquela determinada comunidade tem que viver. Esse líder é a figura mais importante da comunidade, pois é ele que acaba definindo o estilo de vida do seu grupo. Por conta disso, podemos observar algumas diferenças da maneira de viver entre algumas comunidades Amish, e enquanto certas comunidades permanecem rígidas e rejeitando altamente qualquer forma de tecnologia ou entrosamento com as pessoas que não fazem parte da comunidade, outras acabam vivendo de uma forma um pouco mais liberal. Entretanto, não chegam a se comparar com o jeito de viver dos menonitas, que são bem mais liberais e modernos comparados a eles. Hoje, abordaremos apenas as comunidades mais rígidas que continuam vivendo como se o mundo ainda estivesse parado no século XVI. As roupas. Uma diferença que conseguimos reparar só é olhar para um Amish é a forma de se vestir. Tanto homens quanto mulheres usam roupas com cores neutras para não chamar atenção para a vaidade. As mulheres usam vestidos longos e um capuz cobrindo a cabeça. Elas não podem usar joias nem
tampouco maquiagens. Os homens usam ternos simples e chapéus. Os solteiros ficam sem barba e os casados deixam a barba crescer sem nunca mais cortá-la, conforme está escrito na Bíblia. A única exceção é o bigode, pois na época do século XVI, quem usava bigode eram os militares. E já que eles foram vítimas de perseguições, se recusam a usar bigode como forma de protesto. A barba para eles é tão importante que cortar a barba de um Amish pode até dar cadeia. Criança Amish. As crianças Amish brincam alegremente como qualquer outra criança, e algumas das comunidades até permitem a produção de bonecas. Entretanto, há uma certa peculiaridade, pois essas bonecas não têm rosto. Por quê? Simples. Conforme está escrito no livro do Êxodo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por conta disso, as bonecas deles não irão ganhar rosto. Entretanto, uma coisa que difere muito os Amish é a educação escolar, pois as crianças Amish estudam apenas matemática, inglês, alemão e as matérias necessárias para que iniciem os trabalhos que os adultos realizam. Eles estudam até mais ou menos os 16 anos, mas somente se quiserem. Caso queiram parar antes, podem. Desde pequenas, as meninas são educadas a não ter vaidade. Falando nisso, os Amish também não curtem muito que tirem foto deles, pois acreditam que foto é algo relacionado à vaidade. Entretanto, algumas exceções, e alguns permitem que tirem foto deles sim, mas a maioria não costuma posar para uma foto, e para não serem o centro das atenções, a foto deve ser possivelmente tirada em grupo. Algo que eles também proíbem são os instrumentos musicais, pois já que é uma forma pessoal de se expressar, pode desencadear um sentimento de vaidade ou orgulho e sentimento de superioridade. Como já dissemos, eles não têm TV, nem computador ou rádio, mas algumas comunidades têm o seu próprio jornal, que é rigorosamente sem fotos, e fala apenas dos fatos mais importantes da comunidade, tipo quem nasceu, quem morreu e tal. Os jovens podem namorar? Como é já esperado, os Amish não têm relações sexuais antes do casamento. Entretanto, a maioria dos jovens entra num relacionamento aos 16 anos, mas podem se casar somente entre os 20 e os 22 anos. Os casais de namorados passam por um ritual chamado cortejo na cama, onde o jovem passa a noite no quarto da namorada. Eles são separados por uma tábua de madeira e precisam permanecer sem contato físico. Antes que a família acorde, o jovem deve sair da casa. Rumspringa. Entre os 14 e os 16 anos, os jovens Amish passam por um ritual chamado Rumspringa, que na tradução literária significa correr por aí. Nesse período, os Amish podem conhecer como funciona a nossa sociedade. É nesse período que muitos dirigem um carro elétrico pela primeira vez, ou assistem filmes, escutam músicas, ou simplesmente experimentam aquela calça jeans estilosa. Outros ainda fazem coisas um pouco mais proibidas, tipo experimentar bebidas alcoólicas ou se divertir por aí usando droga ou fazendo sexo. Ao término desse período, eles decidem se tornar a viver na comunidade ou deixá-la para sempre. Cerca dos 80% dos jovens costuma voltar para a comunidade, e é nesse momento que eles serão batizados e finalmente aceitarão a própria fé. Vale lembrar que não são todas as comunidades que permitem esse ritual, nem tampouco é permitido para todos os jovens. Como já dito, cada comunidade tem suas próprias regras. Entre esses jovens,
Há também quem se recusa de passar pelo ritual, talvez por estar com medo de passar a ter dúvidas sobre sua religião ou simplesmente por adorar a forma de viver e acreditar que não seja necessário explorar a nossa sociedade. Com 18 anos, os rapazes ganham um cavalo e uma carroça. Qual o papel do homem e da mulher? As mulheres trabalham em casa, principalmente cozinhando e costurando para a comunidade. São elas quem preparam todas as refeições e também elas são responsáveis por fazerem as roupas. Em locais públicos, elas quase sempre são vistas seguindo os maridos e antes de fazer qualquer coisa, procuram ter a aprovação dele. Já os homens cuidam da fazenda, das plantações e dos animais. As famílias costumam ter em média 6 ou 8 filhos. Por que eles não têm eletricidade? O motivo pelo qual a maioria das comunidades Amish não aprova o uso da eletricidade é pelo fato que um fácil acesso a ela poderia levar a muitas tentações e à deterioração da vida tradicional, da igreja e da família. Um acesso à eletricidade traria também acesso à TV e internet, e isso representaria uma ameaça ao equilíbrio da família e da religião, e os afastaria dos princípios que têm de viver de uma maneira simples. Entretanto, lembramos que podem sim haver exceções, onde o líder da comunidade seja mais flexível e se mostre favorável com o uso de um computador, telefone ou carro, mas deixando claro que não pode de maneira alguma ter computador ou telefone dentro de casa, para não atrapalhar as famílias, e seu uso deve ser apenas para algo importante. Mesmo podendo ter um carro, a maioria deles opta por andar exclusivamente com as carroças, seja para manter as tradições, seja para não sentir a curiosidade de explorar outras cidades, já que de carro seria muito mais fácil alcançar outras cidades, enquanto com a carroça eles andam apenas alguns quilômetros e depois fazem retorno para casa. Outro motivo pelo qual eles não possuem carros é para que não haja uma desigualdade social entre eles. Mas, se necessário, eles aceitam sim uma carona dos ingleses. É assim que eles chamam todas as pessoas que não são Amish. Algumas comunidades aceitam o uso de bicicleta, enquanto outras se recusam a sequer a ter uma. Isso é algo que varia muito de comunidade para comunidade. Entretanto, a maioria das bicicletas Amish não tem pedais e utilizam as bicicletas como se fossem patinetes, mas essa acaba sendo apenas uma escolha e não significa que pedais sejam proibidos. As comunidades mais conservadoras também não têm água encanada nem aquecida. Esta precisa ser puxada com a ajuda de bombas manuais instaladas em poços artesianos. Algumas comunidades, por serem bastante numerosas, possuem uma máquina de lavar que funciona a gasolina. O seu custo é de mais ou menos $800. Eles podem possuir geladeira a gás. Os mais tradicionais cozinham com querosene, mas algumas comunidades têm fogão a lenha e a gás. No inverno, eles tendem a utilizar o fogão a lenha para que desse jeito consigam esquentar a casa, já que faz muito frio e eles não possuem aquecedores. Qual o idioma deles? Os Amish falam o alemão da Pensilvânia, que é ensinado na escola junto ao inglês e o alemão. Como eles tratam suas doenças? Os Amish não tendem a ir para o hospital. Eles se curam em casa mesmo, com exceções de casos mais graves, já que nenhum Amish é médico, pois não tem estudos suficientes. Até os partos, eles preferem realizar em casa. Eles têm igrejas? Os Amish não têm igrejas. Os seus cultos acontecem nas casas das famílias que fazem parte da comunidade. Eles fazem a rodízio. Cada semana escolhem uma casa diferente. E se algum deles fizer algo de errado? Como já entendemos, os Amish devem seguir umas regras básicas.
caso algum deles seja pego no flagra fazendo algo de errado, como, por exemplo, usar um computador fora do horário permitido, no caso das comunidades que façam uso de um computador, tomando bebidas alcoólicas ou ainda qualquer outra coisa que vá contra os princípios dos Amish. Essa pessoa poderá até ser expulsa da comunidade. Em alguns casos, poderá haver um castigo chamado Meidung, onde ninguém da comunidade poderá falar novamente com o tal transgressor, nem mesmo os próprios pais. Mas vale reforçar que esse castigo é bem raro de acontecer, pois todos que fazem parte da comunidade Amish estão ali por vontade própria e não teria grande necessidade de infringir aquelas regras que eles mesmos acreditam serem justas. Quer se tornar um Amish? Depois de tudo que elencamos, você se sentiu apaixonado pelo jeito que os Amish levam a vida e quer fazer parte da comunidade deles? Bom, saiba que isso é possível, entretanto, não é tão simples assim. Primeiramente, você deve aprender a falar o dialeto deles, ou seja, o alemão da Pensilvânia. Em seguida, deve dizer adeus à sua família e seus amigos, e obviamente a todas as suas coisas materiais. Então, você irá passar um tempo na comunidade Amish. Após uma breve adaptação, você irá passar por uma votação entre as pessoas da comunidade, pois serão elas a decidir se você poderá ou não se tornar um Amish de fato. Caso elas votem que sim, você é batizado. Então, parabéns, você é um Amish. Pena que não poderá voltar aqui nos comentários para nos contar.